Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estudar mais uma lição no primeiro livro de Samuel. Um livro que tem sido muito útil para nós e, pelo que nós já vimos, há personagens importantes que a Bíblia destaca, né, no projeto geral da Bíblia, concebido pelo próprio Deus e nos dado de presente por revelação. Nós temos este livro que nos traz essas personagens que tem nos ensinado pelo fato de nós estudarmos da perspectiva dos contrastes, o contraste entre as personagens. Destacou-se no capítulo 18, quem foi que se destacou no capítulo 18? No capítulo 19, no capítulo 20, Jonatas. Então vocês vão vendo que há personagens que são destacados. E nós estamos fazendo, por outro lado, uma análise psicológica, psiquiátrica e até psicanalítica aqui desses personagens, porque a esquizofrenia é algo que precisa estudar do ponto de vista psiquiátrico, né? A bipolaridade. Então nós vemos essas ações de Saul são dignas de destaque. Por isso elas estão na Bíblia. Por que essa personagem tão exótica está na Bíblia? E é destacado tantos capítulos da Bíblia para falar sobre ela e suas atitudes. Exatamente porque existem pessoas assim. Pessoas que começam bem e terminam mal. Olha em que elas podem se transformar. Eu estava vendo esta semana a sentença de um indivíduo que assassinou a esposa e o filho, e ele se alegando inocente, né? Aí ele, em sobriedade ali diante do juiz, tinha as suas palavras, as últimas palavras, ele disse: não, eu sou inocente, eu jamais faria isso com a minha mulher e meu filho. Aí o juiz falou para ele: sim, você de fato não faria, mas aquilo em que você se tornou, fez. Aí o juiz falou assim para ele, né? É exatamente o indivíduo que tem essa bipolaridade, essa esquizofrenia. A gente sabe que até tem opressão demoníaca, né, que atua, e as pessoas fazem coisas que depois elas, né, ficam assim: como é que eu fiz isso? Mas fez. Então, é exatamente a questão aqui de Saul. Nós estamos estudando esta personagem que nos ensina muito acerca da vida real. Isso aqui são coisas que aconteceram, mas que acontecem nos nossos dias. É importante que nós tenhamos esses estudos e levemos a sério, porque nós vamos encontrar o Saul nosso aí de cada dia. Em qualquer instância onde você conviva, você pode conviver com pessoas assim, né, que desejem fazer o mal. E há pessoas inocentes, né? Já muitos Saús passaram no meu caminho. Muitos mesmo. E exatamente aí nós vamos ver como é importante a Bíblia dedicar tempo e espaço a essas personagens, descrevendo-as, para que nós possamos ter uma noção do que a vida pós-queda pode nos trazer. Tá? E com base nisso, você vai analisar o mundo contemporâneo, em que as pessoas estão se transformando hoje. Cada coisa absurda, cada coisa tremenda. Pessoas que realmente estão fazem coisas que você não é possível que uma pessoa fez isso. E quando você lembra daquele bebezinho pequenininho que a mãe amamentou, como é que isso poderia se transformar nisso? Então é uma coisa impressionante. Há dois problemas que nós precisamos ver: a queda, com os seus efeitos do pecado, que trouxe tudo isso para a humanidade, e ainda tem coadjuvante dessa queda o adversário, Satanás, para poder fazer com que as pessoas se tornem tão perversas assim. E nesse caso específico, nós estamos hoje com um estudo que é muito importante, que vai falar a respeito hoje, nesse estudo, vai se destacar Jonatas. Jonatas vai se destacar pelo fato de ele ser importante no contexto
desta transição, né, que nós vamos ver. Há uma transição. Qual é o maior problema de Saul, do ponto de vista do que acontece com a sua dinastia? Se Davi for o seu substituto, isso significa que Jonatas não vai ocupar o seu lugar quando ele morrer. Também existia, dentro desse contexto até do Oriente Médio e do Oriente Antigo aqui, existia aquela questão que se uma dinastia substituísse outra, a anterior teria que ser eliminada. E aí então, isso tudo traz para a cabeça de Saul uma meta. A única forma que eu tenho, já sabendo que Davi vai me substituir, e se ele vai me substituir, obviamente ele vai eliminar toda a minha casa, a minha descendência. E aí o que acontece? Eu tenho que fazer o contrário. Eu vou destruí-lo. Eu vou matá-lo para que eu não morra. Então ele ficou com essa meta, com esse objetivo, com essa proposta, né, que na realidade era uma proposta que estava fora dos planos de Deus. Né? Deixa estar que porque Davi é alguém que já está, não sei como Jonatas soube, se já tinha sido levado a ele essa informação de que Davi seria de fato o rei de Israel, mas pelo que a gente percebe, era Jonatas que deveria também estar junto com seu pai para lutar a fim de preservar a dinastia de Saul. Contudo, nós temos dois eixos que vão correr paralelos. Tem o da vontade diretiva de Deus, que aponta Davi como sendo o sucessor. É a próxima dinastia. E temos, por outro lado, alguém que está lutando contra essa vontade diretiva de Deus. Está dando murros na ponta de facas, né, que é Saul. Tá? Daí, Jonatas tinha duas possibilidades, ele tinha duas posturas. Ou ele se aliava ao pai para destruir Davi e preservar a dinastia, tá? A sucessão de pai para filho, ou ele assentia à vontade de Deus, concordava com a vontade de Deus e pedia benevolência a Davi. Percebe? Era o que, na realidade, Saul deveria ter feito quando foi anunciado que Deus já tinha escolhido outro para colocar no seu lugar. Percebe, pastor Vanilson? Se Saul tivesse feito isso, obviamente que Davi iria usar de misericórdia para com Saul. Davi iria usar de misericórdia para com ele e para com a sua casa. Porque a gente percebe pela índole de Davi. Davi é um homem, né, agora já é um homem casado, né, não tem nem direito de ficar com a esposa, é uma complexidade, que a esposa é filha do seu maior inimigo. Que complicação, que situação. Então, vejam só essa situação. Davi, ele obviamente, pelo que a gente percebe, ele trabalha totalmente, despretensiosamente, a despeito de ele já ter sido ungido pelo Senhor e já tinha certeza de que ele seria rei de Israel, mas ele trabalha dentro de uma postura de respeito a Saul, porquanto Deus não tinha eliminado a Saul. Como o cargo era vitalício, e Saul não ia abrir mão da sua posição, então a gente percebe que este conflito todo está exatamente na proposta de que Saul quer preservar-se no poder. Né? No poder. Esqueci até de trazer o livro, né, que está lá na minha estante, lá, As 48 Leis do Poder, né, e fala exatamente isso. Quando desta última, a paz de Davi termina com a vitória sobre o filisteu. A paz de Davi terminou ali. Por quê? Porque ele fez algo que era tão grandioso que suplantou tudo quanto Saul tinha feito. Do ponto de vista bélico, do ponto de vista de guerras. Então ele suplantou, ele superou.
despretensiosamente, arriscando a sua própria vida. Foi o que Jonatas tentou colocar para ver se o eixo para o qual tinha sido deslocada a cabeça de Saul, né, está até no domínio da loucura, para ver se ele via novamente, começava a enxergar a realidade como ela é, as coisas como ela é. Então ele argumentou e tentou dizer para ele, né, Davi só tem feito bem à nossa nação, tem honrado a ti, não tem ambicionado nada. Embora Davi soubesse que seria sucessor de Saul. Não reivindicou em nenhum momento. Ao contrário, era serviçal, estava à disposição do rei e da nação. Tá? Percebem bem a diferença entre alguém que quer usufruir da posição e outro que, sem posição, está a serviço? Tem muita gente que precisa de posição e se aferra a tanta posição que a posição passa a ser algo que é o seu objetivo de vida e não aquilo que está na responsabilidade da posição. Quando o gigante aparece, o que o que está na posição tinha que fazer? Vou encarar o gigante, eu sou responsável pelo meu povo. Eu vou liderar o meu exército contra o adversário. Eu vou lutar contra esse grande inimigo. Ele não faz, se omite, aparece alguém que faz. Ou pelo menos se propõe a fazer. Qual o apoio que Davi tem? Você não vai conseguir fazer isso não. Chega o irmão e diz que ele não vai conseguir. Chega Saul também e diz que você não vai conseguir. Tentou dar uma ajuda, né, para ver se pelo menos o nome dele... Não, ele venceu a batalha porque estava com a minha armadura, com a minha espada, e aí com o meu capacete. Então aí, isso aí fez com que ele vencesse. O nome de Saul saiu dos filhos. Aí foi ele, né, com a cara e a coragem para a guerra, para a batalha. E aí o que acontece? Chega lá, o gigante também menospreza o Davi. Você percebe bem que esse é o momento em que Davi aparece, porém vai ter que ficar no anonimato por um bom tempo, fora do alcance da lança de Saul. Tá? Então, nós vamos, nesse estudo de hoje, ver como isso se reverte para dentro de casa. Para dentro de casa. E a posição que Saul toma, ele é aquele indivíduo que elimina qualquer um que se interponha nos seus projetos. Olha em que se tornou aquele que um dia, no início do seu chamado, se escondeu para que não fosse colocado na posição que o povo tinha escolhido para ele. Tá? Hoje ele é esse indivíduo que está aferrado ao poder, aferrado a tudo quanto está relacionado ao poder, ao palácio, à vida de rei. Então ele não pode abrir mão disso. Ele não quer abrir mão disso e quer deixar sucessor. Ele quer que Jonatas seja o seu sucessor. E Jonatas, por outro lado, como eu disse, tinha duas opções: se aliar ao pai ou se aliar àquele que ele já tinha visto por uma perspectiva espiritual correta, que Deus estava com ele. Ele percebe o abandono, não é? Jonatas percebe o abandono de Deus na vida do pai e percebe como Deus está com Davi. Daí a escolha dele: ou ele lutaria pelo seu futuro, por assim dizer, em ser rei na ausência do pai, ou ele então cede ao projeto de Deus e se entrega ao projeto de Deus, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quer. Tá? Qual a opção que ele faz? A todo custo, e isso quase que lhe custa a vida, logo de início, na lição de hoje nós vamos ver, ele opta por estar em aliança com Davi. Daí essa aliança que vamos estudar hoje é exatamente o passo decisivo para que, ao assumir o reino, Davi use de misericórdia para com a sua casa e não a elimine conforme era costume. E isso, para nós, é muito importante. Então nós vamos estudar e vamos ver esses aspectos psicológicos da lição, os aspectos psiquiátricos, né? Porque aqui tem um caso de psiquiatria. Né? A bipolaridade é um caso de psiquiatria. Né? Como é o Rivotril, 500 miligramas. Um troço assim bem
Não sei nem quantos miligramas tem o Rivotril aí, ninguém aqui toma Rivotril, graças a Deus, não é? Mas isso aqui tem que ser uma dose mesmo de 1 milhão de miligramas para ver se dá um jeito de consertar o sujeito, né? Entretanto, nós vamos aprender muitas coisas importantes. No que diz respeito à textualização, vamos ver alguns detalhes também, né? Logo de início nós vamos ver alguns detalhes também que são importantes e que vão nos fazer tirar o máximo de proveito da lição de hoje. Então vamos lá, a nossa lição de hoje é lição número 10, de 5 de março de 2023. Já estamos em 2023. Né? Davi faz aliança com Jonatas e foge de Saul. Nosso texto básico é o capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. E o texto áureo é: e disse Jonatas a Davi, vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Então esse é o nosso texto áureo. A nossa primeira pergunta: quais as perguntas que Davi fez a Jonatas, o que Jonatas disse que não iria acontecer, e o que Davi disse que estava a um passo? Versículos 1 a 3. Versículo 1 a 3. Vamos aqui. Vamos a NVI, deixa eu ver onde está a NAA. NAA. Cadê ela? Revista corrigida. Aqui, nova versão atualizada, vou botar ela do ladinho aqui. Uma das grandes vantagens da disposição que a nova versão atualizada de Almeida tem é exatamente pelo fato de ela dispor o texto de modo que você perceba quando o discurso acontece e o modo como o autor textualiza o texto hebraico, eles dão as marcações para que o leitor em língua portuguesa consiga saber que tem um narrador falando, tem uma personagem falando, então aí você tem uma condição de fazer essa segmentação. O que fica difícil quando você pega a versão revista e corrigida, por exemplo, você pega a revista e corrigida, é difícil você discernir onde começa, onde a fala do personagem, onde é o narrador, e aí você que não tem aquela base para poder saber. No texto hebraico, isso é feito por marcações lexicais. Tá? Aqui você dispõe de marcações que são mais fáceis para identificar, tá? Quando há um diálogo, quando o narrador está fazendo a sua narração, tá? E então, quando há um discurso direto e outro indireto, então você tem toda uma noção. Quando você tem aqui, as marcações são muito deficientes, então este é um ganho que a nova versão atualizada, como também a nova versão transformadora e a nova versão internacional tem em relação à versão anterior. Então, vamos aqui. Deixa eu colocar esse Almeida Revista e corrigida aqui do lado de NAA. Tá? O bom do Logos é que você pode colocar tudo nele, né? Então, todos os estudos você coloca na hora de preparar a aula. Tá? Então, você vai colocando tudo que você precisa dentro aqui do estudo. Ok, versículos 1 a 3. Vamos aqui a NAA. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi até onde Jonatas estava e lhe perguntou. Logo aqui do início, o que você vai observar em relação às duas versões? Você pega a Almeida Revista e Corrigida e diz: então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? A NAA vai ter aqui, então Davi fugiu da casa dos profetas. Casa dos profetas.
E aí, como é que você vai... Naiote, o que Naiote tem a ver com o caso dos profetas? Capítulo anterior. Percebem bem que você vai fazer uma pergunta. Mas por que uma traduz Naiote e a outra traduz caso dos profetas? Essa é a pergunta. Por quê? Você observa bem que a NVI vai trazer Naiote. Depois fugiu Davi de Naiote. E você observa bem que nós falamos sobre essa cidade anteriormente. Lembram? Aqui no versículo de número 22, por exemplo, você vê aqui no finalzinho, né? E perguntou, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam em Naiote de Ramá. Ou seja, Naiote que está em Ramá. Aqui você vai observar que é utilizado o quê? O que é utilizado? O nome próprio. Quando você fala aqui Benaiot, aqui você tem o Ketiv. Ketiv está escrito de uma forma diferente. Está escrito aqui Benoviat. Mas você tem o querer, que é exatamente a forma que deve ser lida. Então você coloca aqui na Bíblia Hebraica, você coloca aqui o highlight aqui, e vai colocar aqui o hipertexto, e vai aparecer aqui Benaiot. Benaiot. Que é exatamente em Naiote. Tá? Então, logo à frente, você vai ver também, você vai ver a ocorrência de Naiote. Logo em seguida aqui, tá? Versículo 23. No versículo 23, você vai ver aqui, no finalzinho aqui, da mesma forma, você tem o Ketiv, é uma forma que está escrita anormal, e aí os maçonetas colocaram aqui, está escrito assim, porém leia. Ketiv quer dizer, está escrito. Querer, leia. Então, aí você, na hora de fazer a leitura, você vai ler o que é para ser lido. Aí você vai ver aqui, Benaiot, em Naiot. Tá? E aí, então, quando você chega aqui à frente, tá? Você observa bem que o que era Naiote? Hein? O que tinha lá em Naiote? Um atendo, um acampamento de profetas. Onde é que está isso? Nós estudamos isso e vimos aquilo que os homens, né, que foram lá, chegaram, tinham um chamado rancho dos profetas, a casa dos profetas. Tá? O lugar chamado Naiote era exatamente destacado pelo fato de lá ter essa casa dos profetas. Tá? Daí o que acontece? O pastor Ricardo fez até uma observação e colocou no nosso grupo, não sei se vocês leram. Professores, deixa eu ver se ela está aqui. Está mudo. Aqui. Naiote ou Casa dos Profetas? Qual das duas traduções? Então, uma tradução que a Almeida Revista Corrigida foi literalmente, colocou o nome da cidade. E a outra tradução, a NAA, conforme eu mostrei, trouxe Casa dos Profetas. Vamos lá. Aí ele coloca a questão, isso é importante, né? Quando você está fazendo um estudo bíblico, mas por que essa versão difere da outra? Eu estava num grupo, tem um grupo nosso esse grupo é o de grego, hebraico e aramaico. Grego, hebraico e aramaico. E aí um indivíduo chega lá, né? É autodidata e tal, e diz que tudo ele aprende sozinho e tal, ele está estudando, está lendo um monte de coisas que realmente não levam a um bom caminho, não. Ele estava querendo fazer crítica textual sem saber nem hebraico, nem aramaico, nem grego, nem nada. Então, entrando por uma parte de estudo, que você estuda lá na frente, e ele já está querendo fazer. Você está começando a casa pelo teto. Não sei se você vai conseguir. Aí estava uma confusão só. Aí ele chega, então, quer fazer uma análise para saber qual a versão é a melhor. Aí eu falei, como é que você vai julgar se uma versão é melhor do que a outra, qual é a proposta do tradutor ao traduzir assim ou assado, se você não conhece o texto que ele traduziu? Não tem competência na língua original para poder discernir
se ele seguiu o caminho certo ou o caminho errado, ou porque um seguiu um caminho e o outro seguiu o outro. É o que se chama de eixo paradigmático. Você, quando tem uma palavra ou uma expressão, você tem uma série, uma quantidade enorme de possibilidades de você escolher na hora da tradução. Você só pode escolher uma na sua tradução. Você não pode fazer igual um hipertexto aqui, colocar isso, mas pode ser isso, e colocar várias opções. Congela ali aquele sentido que você, na hora, você percebe que o autor do texto tensionava dizer aquilo. Então, Almeida faz o quê? É literal. Né? Almeida é literal. E depois aqui no próprio contexto aqui, você vai ver que Almeida não é tão literal quanto a gente imagina que seja. Tá? Nem o ATI, que é uma das traduções mais literais, que é o Antigo Testamento interlinear, hebraico-português, em alguns casos não é tão literal quanto se imagina. Então, para você discernir isso, você tem que ter a competência na língua original, para poder ter uma noção. Por que o tradutor seguiu um caminho, o outro seguiu outro caminho, e é o mesmo texto que eles traduziram. Percebe? Se você não conhecer a língua original, você não vai ficar aqui com uma encruzilhada. Por que um traduziu Casa dos Profetas e por que o outro traduziu Naiot? Tá? Então é importante a competência na língua original. Importante entender o conceito por trás das traduções, pois a palavra em si tem o significado derivado de moradias, habitações, ou seja, um substantivo comum. Mas pode ter ocorrido, por força do uso ou qualquer outras possibilidades, o uso como um substantivo próprio. Neste caso, podendo então ser traduzido como um nome próprio, ou seja, Naiot. Então, em Naiot, Naiot, tanto pode ser um substantivo comum como um substantivo próprio. Se for o nome da cidade, tá? Então ele se torna Naiot. Mas o que a cidade representa? Qual era o coração? O que tinha de importante ali naquela cidade? Era o rancho, a casa dos profetas. Tá? O condomínio ali dos profetas era o que dava nome à cidade, por assim dizer. Aí então ele faz essa observação. Ou seja, como nome próprio, traduzido Naiot. Ou no seu sentido comum, moradias onde habitavam os aprendizes, alunos dos profetas. Podemos citar o exemplo de substantivo comum, formiga. Ou seja, é um nome genérico para o mesmo grupo. Mas há, em Minas Gerais, uma cidade chamada Formiga. Então, se predominantemente naquela cidade tem muitas formigas, eles acabam botando o nome. Vamos botar o nome dessa cidade aqui de Formiga. Tá? E lá em Minas Gerais tem uma cidade chamada Formiga. Ou seja, é especificado um nome, uma cidade, local, logo um substantivo próprio que especifica algo em relação aos demais da mesma categoria. Então, isso acontece muito, você pode ver inúmeros outros exemplos de cidades quando são nomeadas. Geralmente algo que é característico daquela cidade é que dá nome à cidade. Ouro Preto. Ouro Preto. Né? E outras cidades, elas têm uma característica importante. Então, aquilo que marca, que é o coração da cidade, aquilo que é de mais importância e de valor naquela cidade, às vezes dá nome à própria cidade. E, geralmente, esse critério é muito utilizado. Davi fugiu para Samuel em Ramá e relatou a ele tudo o que havia acontecido. Vejamos aqui o comentário de Franz Delitzsch, tá? De Friedrich e do Delitzsch. São os dois comentaristas que têm aquele comentário em 10 volumes, excelente. Acho que está na nossa biblioteca aí. Muito bom, e ele então faz esse comentário bom. Outro dia eu estava vendo um indivíduo que teve a coragem. Franz Delitzsch, só para trazer uma informação, foi um dos maiores hebraístas que a Alemanha produziu. E o comentário dele, até hoje, é referência. Para evangelizar os judeus, o que Franz Delitzsch fez? Numa época anterior ao estabelecimento do hebraico como língua nacional em Israel. Isso aconteceu em 1948, na fundação do Estado de Israel. Antes, no século anterior, o Franz Delitzsch traduziu o Novo Testamento do grego para um hebraico. Ele deu o formato do Novo Testamento que ele traduz num molde mais ou menos do hebraico bíblico. Você tem ideia, a competência desse indivíduo na língua, conhecia a fundo. E
me chega um Zé Ninguém da vida, num vídeo lá, dizendo, eu discordo disso aqui, desse ponto específico do Francis Delitzsch. Eu falo, cara, pera lá. É igual aquele pessoal que tá na birosca, né? Depois de uma pelada ele jogou, o cara fez lá um monte de gol com uma peladinha, né, entre amigos, aí vai lá tomar umas pingas, né, e depois viu lá como é que eu estou melhor do que o Pelé? Viu como é que eu estou melhor do que o Messi? Né, porque o cara ali, né, numa peladinha daquela ali, você aí, pô, tomou uma cachaça, então ficou com a cabeça, deu uma paralaxe cognitiva nele. Aí ele vai dizer que está melhor do que o Pelé, melhor do que o Messi, melhor do que o Ronaldinho. Vai comparar a história de um e a história do outro, vai comparar os feitos de um e os feitos de outro. Só a cachaça mesmo para poder fazer aquele indivíduo pensar assim. Né? Então está no meio de colegas ali fazendo isso. Aí esse indivíduo parece que também deve ter tomado umas ou fumado um troço, sei lá o quê, vai chegar e, não, eu discordo do Francis Delitzsch. Cara, pera lá, para você discordar do Francis Delitzsch, você tem que ter feito no mínimo o que ele fez. Né? Saber o tanto que ele sabe. Aí tem sempre. No YouTube, a gente cansa de ver isso. A gente cansa de ver isso. E o pessoal está ressuscitando defuntos aí, dando vida a defuntos que você nem imagina. Né? Nem imagina. Vou começar a fazer uns podcasts aí para começar a abordar essas questões que eles estão aí fazendo. Cada uma que aparece, vou te dizer. É fantástico. Então, o Francis Delitzsch diz o seguinte: Davi fugiu para Samuel em Ramá e relatou a ele tudo o que Saul havia feito, em parte para buscar mais conselhos do profeta que o ungiu, quanto ao seu futuro rumo, pelos problemas que ainda o esperavam, e em parte para se fortalecer, interagindo com ele. Portanto, foi junto com Samuel e habitou entre eles em Naiote. E aí você vai ver a questão do Ketiv, querer, né, que o Ketiv está lá, a forma como está escrita no texto e a forma como deve ser lida. Tá? Então, no versículo 1 aqui, temos o Ketiv e o Kre. Mi, aqui no caso está com a preposição mi naiot, que aqui é de origem, ge naiot. Para o qual os maçoretas substituíram a forma, e aí está nos versículo 19, versículo 23, versículo 20, capítulo 20, versículo 1. Está no 19, 23 do capítulo anterior, conforme nós vimos, e aqui em seguida no capítulo 20, versículo 21. De ou, que significa habitações, mas aqui é, em certo sentido, um nome próprio, aplicado ao koinobium dos alunos dos profetas que se reuniram em torno de Saul no bairro de Ramá. O plural aponta para o fato de que esse koinobium, aqui é uma palavra latina, consistia em um número considerável de moradias ou casas conectadas por uma cerca viva ou parede. Então, essa aí é uma nota do Francis Delitzsch. Ou seja, mostrando que ali nessa cidade tinham as casas dos profetas, praticamente o que era o condomínio ali dos profetas era a marca registrada da cidade. Tá? Então, é exatamente o sentido dessa palavra, que aqui Francis Delitzsch vai dizer que o sentido significa moradia. Tá? E aí, Naiote aqui, um lugar de Ramá, onde Davi se refugiou de Saul. Samuel supervisionava um grupo de profetas ali. Ele tirou do Logos. Sorte o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Autor é desconhecido. Os significados, Ketiv é o que está escrito, Kre é o que deve ser lido, e koinobium, do grego koinobium, significa literalmente lugar onde se vive em comum. Significa também, por extensão, convento. Convento provém da palavra latina conventus, ajuntamento, ou seja, um local onde viviam alunos dos profetas. Então aí você vai ver que a palavra é utilizada por uma tradução, dando exatamente o significado da palavra, e a outra optando pelo nome próprio do lugar. O nome próprio remetia ao sentido que era o condomínio dos profetas, as casas dos profetas que existiam neste lugar. Tá? Então esse lugar praticamente era habitado, né, pelos alunos da escola profética.
Deu para entender? Então aí você utiliza uma palavra como substantivo próprio, como nome, ou também como o significado do nome. Esse sentido é muito é muito usado nas nossas, no nosso dia a dia, né? Acontece muito, né? De a pessoa ser chamada pelo, às vezes o nome dela passa a ser aquilo que ela faz, ou que ela é perita no assunto, faz de bom ou faz de mal. Então, vamos lá, na NAA, então Davi fugiu da casa dos profetas, que aqui é a origem, Minaiot, tá? Minaiot. Em Ramá, e foi até o lugar onde Jonatas estava, e ele perguntou: o que foi que eu fiz? Essas perguntas aqui dá até uma poesiazinha, né, se você observar. O que foi que eu fiz? É o Neli aí, ó. É o espírito do Neli aí. Lembra uma vez que o Neli estava abanando um negocinho lá, um negócio que era de Natal, e estava lá tocando uma musiquinha de Natal lá, e estava ouvindo um barulho esquisito. Ele mesmo estava assustado, mas depois ele viu que ele estava com um cartão de Natal lá tocando uma musiquinha. Aí, porcaria! Aí jogou fora. Então tem algum celular fazendo um barulhinho aí, no fundo. Ó. Hein? Achou? Ah, sim. Ok, o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai que procura tirar minha vida? Então Davi faz as perguntas que são básicas. Ele quer saber qual é o motivo, qual o motivo de Saul querer matá-lo. Ele é inocente, ele não fez absolutamente nada que o colocasse nessa condição de criminoso. Qual é o meu crime? O que é que eu fiz? Qual é o meu pecado diante de seu pai que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso. Aqui usa, inclusive, nesse capítulo, versículo 2, usa uma expressão, né, muito importante. Vaiomer lo, e disse a ele, Halila lo tamut, Halila, que é uma expressão, longe disso, nada disso, não pense nisso. Lo tamut, não morrerás. Lo tamut. Esse Lo tamut aqui nos lembra daquele Mot tamut que a gente viu lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Né? Certamente morrerás, né? Aí é utilizado o infinitivo absoluto mais um verbo no imperfeito, que aí vamos dar uma chegadinha aqui, você vai ver essa expressão aqui no versículo 3. Uma expressão que utiliza essa mesma estrutura linguística. Então aí Halila lo tamut, não vai morrer. Esse Halila aqui é exatamente esse sentido. Halila. Tem o het gutural. Halila lo tamut. Nada disso, você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena. Aí aqui é importante reler Hinei lo asa. Aí você tem o ketiv, está escrito, tá? E o kere, yase, que aqui está no futuro. Ele não fará, tá? Quem não fará? Hinei lo yase avi, o meu pai, davar gadol ou davar katon. Ou, aqui é o ou mesmo, no português. Ou, é o ou, né? Coisa grande ou coisa pequena. Davar também tem, aí você vê, davar tem um sentido de palavra, né, no hebraico. Mas aqui nesse contexto significa coisa. Então uma palavra não pode ser fossilizada. Quando você traduz, você tem que saber o contexto para poder saber o sentido. Tá? Então, o meu pai, Hinei lo yase avi, davar gadol ou davar katon, velo yigle, ou seja,
sem ele me revelar et osni, aos meus ouvidos. Uma dua e astir. E por que ele se esconderia Avi, o meu pai, mimeno, de mim? Aí, et hadavar hazé, uma coisa desse tipo, em zot. Aí ele diz, não, em hipótese alguma, não há condição, nada disso, não há nada disso. Então vejam bem que quando você pega o texto original, você pega a tradução, você pega o modo de textualização, você percebe que é muito bom você ir à língua original. Gente, aprenda o hebraico, viu? Tem curso de graça que eu faço no YouTube, tem aula de graça, se vocês quiserem aqui, a gente marca um dia da semana. Não me deixe partir dessa terra sem deixar essa herança para vocês. E é muito importante. Pega a bandeira aí, para poder levar à frente a tocha, né? Vocês têm toda a oportunidade aí, oportunidade que muita gente está querendo dar. Você dá aula particular? Eu falei, não, nem pensar. Tem o meu compromisso. Então vamos fazer isso. É muito interessante. Inclusive na nossa viagem a Israel, para você chegar lá, pelo menos perguntar alguma coisa em hebraico, né? Dar um cursinho, a gente falar, alfabetizar aqui rapidinho. E daqui a pouco você está lendo ali, vão pegar só textos que são vinculados ao dia a dia. Você está no hotel, quer fazer uma pergunta, tem comida, não tem comida? Tem quarto, tem ar-condicionado no quarto, não tem? É uma coisa simples, uma coisa boa, bonita, uma língua viva hoje, né? Vamos lá. Vamos estudar. Não há nada disso. Então, vejam bem, meu pai não faz coisa nenhuma, ou coisa alguma. Quando eu uso não aqui, geralmente é melhor usar o alguma. Não faz coisa alguma. Faz coisa nenhuma. Aí você não usa o não antes. Mas eu vou ensinar português para eles vão aprender. Nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer, por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Tira isso da cabeça. Então Davi respondeu enfaticamente. E aí, você vai ver o texto aqui, literal de Almeida, a revista é corrigida. Então Davi tornou a jurar e disse, Almeida, aqui foi perfeito. Muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos. Pelo que disse, não saiba isso, Jonatas, para que não se magoe. E, na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Então, é uma forma literal de traduzir. E aqui, é interessante que o Almeida Revista Corrigida, que é mais literal nesse caso específico, quando a revista atualizada traduz, já diz, e Davi respondeu enfaticamente. Então esse fez jurar e traduz enfaticamente. É uma questão de ênfase. Agora a ênfase mesmo vem aqui. Seu pai sabe muito bem, este sabe muito bem, acontece exatamente na mesma estrutura do mot tamut. É o infinitivo que é acompanhado do cal imperfeito ou perfeito. Nesse caso específico, você tem um verbo que está no infinito absoluto, seguido do mesmo verbo no cal perfeito. Então aqui é exatamente um modo de textualização que indica uma ênfase. Então ele não traduz aqui, ele traduziria aqui saber soube. Literalmente seria saber sobre. Que você tem o Yadoa, que é o infinitivo absoluto, então saber, e aqui você tem Yadar, que é o cal perfeito, é o passado. Então, literalmente seria saber soube. Aí você saber soube, como é que você vai fazer esse tipo de tradução? É exatamente essa tradução, quando o mesmo verbo, o verbo que tem uma raiz X, se encontra no infinitivo absoluto, seguido por um imperfeito, que é futuro, ou um passado, o objetivo dessa repetição é exatamente enfatizar. Então, esse saber aqui vai ser um saber enfático. Aí eles traduzem geralmente com a expressão very well aqui no inglês, né? Very well, ou sabe muito bem,
Tá? Então, essa é uma forma de expressão. Eu marquei em azul exatamente porque ocorre várias vezes nesse texto. Foi quando eu escrevi esse texto aqui, tá? Do Mot Tamut. Né? Esse texto, ele foi no nosso estudo de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Foi aquela pergunta que alguém despretensiosamente fez num grupo chamado Hebraico, Aramaico e Grego que nós tínhamos no Orkut. Aí então, ele fez essa pergunta, né? Como traduzir Mot Tamut em Gênesis 18, 17? Temos um infinito absoluto intensificador usado em categoria. Isso aí foi o que eu coloquei depois, né? A pergunta dele foi por que Almeida traduzia certamente morrerás e o texto literalmente estava dizendo morrerás. Aí então, deu uma aulinha para ele lá boa e acabou rendendo um artigozinho. Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem depois ler. Vai estar, obviamente, no comentário de Gênesis, que na época, se vocês lembrarem, lembram quando eu falei sobre isso lá em Gênesis 2, né? Mot Tamut, morrerás, certamente morrerás. Essa repetição, ela tem por objetivo enfatizar. Tá? Então, quando ele diz aqui, Yadoa e Yadá, você tem um infinitivo absoluto seguido por um catálogo, por um perfeito, e aí então vai ser traduzido. Eu não vou ler aqui o artigo, porque já falei disso aqui, mas foi muito bom esse artigo. E depois vocês vão ler. Vão ler? Vão ou não vão? Sabe muito bem, então as versões vão observar bem que elas não vão traduzir literalmente, sabem muito bem, tá? Sabem muito bem. Aí quando você coloca aqui, olha, colocar aqui para poder observar o interlinear, então você vê Yadoa e Yadá, Yadoa e Yadá, você vê sabe, tá? Você tem os dois verbos, ele coloca aqui sob os dois verbos o verbo saber, porque a raiz está aqui, e esse muito bem, o que acontece que fica embaixo aqui? Não tem nada, não tem nenhuma palavra hebraica correspondente a essa expressão da tradução, tá? Então exatamente ele pega e faz aqui. Já o interlinear aqui coloca esse Yadoa, que é o infinitivo, então ele coloca muito bem, sabe, tá? Nessa sequência. Yadoa, Yadá. Tá? Então essa repetição do verbo, aqui Yadá é a forma verbal, é para enfatizar. Ele sabe, mas sabe o que? De uma forma intensificadora. Muito bem. Com certeza ele sabe. Indiscutivelmente ele sabe. Tá? É só para... São detalhes que vai passar e muita gente não vai perceber isso. Mas quando eu faço o estudo da lição, eu vou lá, ouço, inclusive eu gosto de ouvir o pessoal da Sociedade Bíblica de Israel, dramatizando o texto, eles colocam, dividem os personagens, as vozes, né? Todas as vezes no final da minha aula, vocês vão ver lá no final que tem o texto dramatizado pela Sociedade Bíblica de Israel. Você vai ver todo o texto hebraico dramatizado lá e vai seguindo cada versículo lido e de forma dramatizada em hebraico, né? Então, por falantes nativos. Então isso faz um distintivo. Daqui a uns 100 anos o pessoal vai começar a descobrir meus vídeos. Com certeza. Então, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, é aquele achar graça aos seus olhos, tá? A NVI traz aqui que eu conto com a sua simpatia, né? Seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você, assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso. Davi está aqui imaginando, conjecturando, né? Por que ele não falou nada com Jonatas? Percebe? E assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso para não se entristecer. Tá? Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Eu estou, como aquela expressão que surgiu, por um triz da morte. Aí teve um artigo numa revista, quanto mede um triz? É uma medida, né? Quanto mede um triz? Aqui ele diz um passo, pelo menos, um passo. Aqui, literalmente, está aqui a um passo. Você bota um pé aqui, está pertinho então, né? Muito perto da morte. Tá interessante o modo como a textualização aqui é bonita, é interessante.
Então, esta forma de textualização é que vai fazendo com que você perceba o modo como o narrador vai narrando os fatos, né? Há uma riqueza literária muito grande. A Bíblia, gente, é um livro muito rico, mas muito rico mesmo. Não dá para explorar toda a riqueza de conteúdo desse livro, né? Então, quando aparece alguém querendo criticar o Francis Delitzsch, por uma coisa que o Francis Delitzsch está certo e ele está errado, né? Aí bota aquele ícone assim, só matando, aquele da como é o nome da mulher? Aquela que matou o marido, a deputada. Flor de Lis, lá e fizeram o meme dela, né? Só matando, né? Esse cara é fantástico. Então aqui vocês percebem que esse é o diálogo que acontece entre Jonas e Davi. Eles estão aqui, Davi está conjecturando. De um modo geral, se Davi descreve em Salmos esta situação, ele vai descrevê-la numa perspectiva de orientação ou desorientação? Desorientação. Jamais vai sair um salmo aqui, o Senhor é minha luz, a quem temerei. Isso aí é um salmo que está orientado, está convicto. Aqui não, porque os meus adversários procuram a minha vida, Senhor. Estou abatido, luta por mim. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Quem poderá me defender? Quem? Você percebe? Esses salmos eles vão refletir o estado de espírito do salmista. Daí, o estado de orientação é quando tudo é equilíbrio, harmonia e simetria. Quando tudo é desequilíbrio, desarmonia e assimetria, surge o salmo de desorientação. Tá? Na linguagem do Walter Brueggemann. Vocês vão sair daqui teólogo, PhD, viu? E isso acontece com a gente. Exatamente. Tá? E esses salmos são exatamente esses retratos da alma do salmista diante de circunstâncias específicas. Tá? Cada salmo tem o seu Sitzenleben, né, que é o seu lugar vivencial, que gerou o salmo. O que foi que aconteceu? Foi o que nós pregamos domingo. O Salmo 59 exatamente é reflexo daquilo que acontece no capítulo 19. Tá? Então isso é muito importante. Daqui então só pode sair um salmo de desorientação. Davi não está naquela convicção de que o Senhor vai dar livramento, não. Ele está amedrontado. E esse medo vai fazer com que ele fuja. Né? Então aí você vai ver, foge a minha alma. Entendeu? Esses salmos assim você vai entender que geralmente foram em contextos assim. Tá? Então esses contextos é que dão a força, a motivação para o salmo. Segunda pergunta. O que Davi disse a Jonatas sobre o dia seguinte? O que Davi sempre fazia e se Saul notasse sua falta? E o que eles entenderiam na reação de Saul? Os versículos 5 a 7, né, ele vai fazer uma proposta aqui para Jonatas. Versículos... Não, peraí. Ele pulou um versículo, tem um versículo 4 aqui. Vamos ao 4 em diante. 4 adelante. Vamos lá. Jonatas disse a Davi. Vocês observaram o que eu falei em termos de textualização? Olha aqui. Jonatas disse a Davi, 2 pontos. Vai introduzir o discurso direto, a fala de Davi. Fica mais fácil você entender o texto. Essa diagramação fica mais fácil. Embora a Bíblia fique um pouquinho maior, porém fica muito mais fácil, tá, de entender. Jonatas disse a Davi, farei tudo o que você quiser que eu faça. Aí, como é que Almeida vai traduzir aqui? Diretamente. Disse Jonatas a Davi. O que disser a tua alma, eu farei. Observe que aqui o Almeida Revista e Corrigida vai ser
literal. Tá? Literal. Ela vai aqui, nafshecha, vem de nefesh, alma, literalmente, geralmente alma, mas também pessoa, mas também ser, interior, há tudo uma forma, né? O eu, né? Então aqui, por exemplo, aqui traduz com self, tá? Ou inner, que é o ser interior aqui. Então ela aqui vai ser diferente. O que disser a tua alma, eu farei. Mas vamos aqui, porque vocês já estão aí pensando na feijoada. Já estou vendo que vocês estão meio atordoados aí por causa da feijoada. Mas está reservado ali embaixo, não vai fugir não. Jonatas disse a Davi, farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas, amanhã é festa da lua nova, em que sem falta deveria, versículo 5, amanhã é festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Então, o que acontecia aqui? Tinha uma reunião mensal, essa reunião, inclusive no Oriente Médio, antigo, era um costume, né, de toda vez que tinha a lua nova, quando a lua nova aparecia, então começa aquele ciclo. E isso aí geralmente, em algumas instâncias, duravam 2 dias. Então eles tinham 2 dias aí de festas e celebravam, e comiam em relação a esse evento que acontecia mensalmente. E o calendário também deles era lunar, não solar, era lunar. Tá? Então, aí tinha essa festa de lua nova. Você vê aqui em Números 28, versículo 11, nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Então aí, geralmente esse momento. Inclusive você pega em Colossenses ali, que você vai ver alguma coisa falando a respeito disso, né, que era um costume que acontecia, que existia. E então, amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Aqui você vai ver de novo esse mesmo, botei em azul aqui, você vai ver de novo essa mesma, traduz aqui, sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Como está o meio da revista corrigida? Aí aqui você vai ter Yashov Eshev. Então você tem um verbo no infinitivo absoluto e agora seguido por um Yiktol, que é o Kal. Yiktol aqui, no caso, é o imperfeito. Aí já é o Motz Tamutz. Então, como é que vai ser traduzido esse Yashov Eshev? Certamente me assentarei. Tá? Certamente me assentarei. Tá? Então, é o que ele traduz aqui como sem falta deveria assentar-me com o rei. Tá? A versão NVI vai trazer como dever. É algo que vai acontecer, é certo. Devo jantar com o rei. Ok? Então, observe que essa expressão, esse modo de textualização vai acontecer várias vezes. Eu marquei alguns aqui com em azul, exatamente para ver aqui. Eles colocam aqui, Yashov Eshev. Então, certamente, aí você vai ver aqui, certamente, aí ele vai remeter aqui para a gramática do Christian van der Merwe, né? Que no meu artigo, já esse trecho da gramática está traduzido lá. Aí depois vocês vão ver. Que aí vai mostrar todas as possibilidades que acontecem. É fantástico. Inclusive, esta era a gramática que eu iria traduzir para o português no lugar da gramática do Bruce Waltke. Mas aí não conseguiram a autorização da Sheffield e acabaram pedindo para traduzir outra pior em termos de volume, né? 765 páginas, não esqueça esse número até hoje, do Bruce Waltke, que é aquele monstrão que a gente traduziu para o português. 4 anos de trabalho. Deu até uma hérnia de disco de graça. Em resultado. Ok. Amanhã é festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde e depois de amanhã.
Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe, Davi insistiu comigo que ele permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Então, Davi propõe a ele uma mentirinha experimental para ver, só testar, uma inverdade. Assim que você falou aqui? Um teste. Um teste. Um teste. Mas na realidade ele não vai lá. Tá? Então os intérpretes da linha desse lá que criticou o francês. Davi não poderia ter mentido, a Bíblia diz para não mentir. Então vai lá, bota lá a cabeça na lança do Saul logo de uma vez. É uma estupidez, em certas circunstâncias em que você tem que ter você tem que Está contando a história de uma estratégia para poder se livrar. Você não vai vai chegar assim e se entregar à morte. Já que Saul quer matar, então eu vou lá. Vou lá confiando no Senhor, eu vou lá e bota lá a cara diante do Saul lá, que vai levar uma lançada no rosto. Então aqui é exatamente uma estratégia. Vocês deveriam ler alguns livros do autor muito bom, o Bonhoeffer. O Bonhoeffer foi um pastor protestante que viveu na época do nazismo. Inclusive ele foi vítima do nazismo, foi assassinado na época do nazismo, em que ele perdeu a cátedra na universidade e o governo proibiu de ele lecionar. Então ele dava aula para os alunos dele nos porões, nos esconderijos, passando por cima da ordem dos nazistas, até que aí você vai ver, a história dele é muito interessante. Tem até no Amazon Prime, tem a história dele lá contada. Você procura lá no Amazon Prime, Dietrich Bonhoeffer, depois eu escrevo o nome. Aí conta toda a história dele ali, é muito interessante, que eles conta toda a história do Dietrich Bonhoeffer. Foi um pastor protestante que nessa época do nazismo ele foi morto. Então ele monta como eles tinham que arrumar esquema para poder se livrar do regime nazista. Eram coisas assim tremendas. E você vê muitas outras histórias, de pessoas que deram livramento aos judeus, quando chegavam gente lá da Gestapo, procurando, aí eles diziam que não estava, e o cara estava lá no sótão, escondido, eles se escondiam para proteger alguns judeus que eram dali da vizinhança. E vai lá em Dachau para você ver lá a quantidade de quartos, de celas que eram destinadas aqui. Doutor fulano de tal, doutor fulano de tal, doutor fulano de tal, professor tal. Uma porção de intelectuais, porque eram judeus que foram colocados ali. E até não judeus também, perseguidos pelo regime nazista. Viver no regime desse nazista, você tem um conceito de ética, muda muito, mas muito mesmo. Você vai passar a viver uma espécie de ética situacional. É o caso que aconteceu aqui com Davi. Então ele faz essa proposta aqui. Ele disse, se seu pai sentir minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. No versículo 6, novamente, infinitivo absoluto, seguido por um perfeito. Então aqui é uma veemência, Você tem aqui Nishol, que é o infinitivo absoluto, e é do verbo sha'al, perguntar, e Nish'al. Nish'al é o nifal perfeito, terceira pessoa masculino singular. Então aí você agora tem a mesma sequência. Você sabe que nessa narrativa, eu marquei isso, porque repete várias vezes essa mesma coisa. Então a mesma coisa aqui, quando ele diz, um falante diz, Ninshol, Ninshal, Nishol, Nishal, ele está aqui, você observa que ele insistiu veementemente ele perguntar. Então é uma pergunta que não é, ele vai insistir em perguntar. Então aí essa ênfase é dada na língua hebraica desse jeito. Essa repetição da raiz com o verbo no infinitivo, ou no katal, que é o passado, ou no yiktol, que é o futuro. Então é traduzido assim. Então, no caso aqui, ele se insistir comigo, Davi insistiu comigo
que ele permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Então, nesse caso específico, o que ele está propondo? Né? Ele está propondo que o Jonatas tenha essa saída lá na hora para justificar a ausência dele. De fato, o que Davi estava querendo sair da frente de quem? Por que ele não estava querendo sentar à mesa com Saul? Da lança. É a lança, o homem da lança. O homem já almoçava com a lança do lado. Você tem uma ideia, né? O fantasma perseguia tanto que ele só vivia com a lança do lado. A mão. Né? Então, Davi está querendo se livrar do quê? Dessa possibilidade de ser morto. Tá? E isso é importante por quê? Porque é uma forma de prevenção. Tá? É uma forma de prevenção. Verso 7. Se ele disser, está bem, então o seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Deu para entender a estratégia? Estratégia montada. Vamos à próxima pergunta. Que dura proposta Davi fez a Jonatas e o que Jonatas respondeu a Davi? E o que ele lhe disse que se ele não o fizesse, o que Deus lhe faria? Aí vamos agora à questão seguinte, versículos 8 ao 13. Versículos 8 ao 13. Onde nós estávamos? Não, peraí. Uhum. 8. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Então aqui, você observa bem que essa aliança já está lá atrás, né? Foi feita essa aliança e agora ela é retomada aqui de forma mais formal. Né? Mais formal. Com a previsão que Jonatas tem de que Davi será o rei. Ele já sabe disso. E por ele não ser o rei, a sua dinastia geralmente acontecia. Transição de dinastia, eliminação da dinastia anterior. Para não haver aquele conflito. Né? Porque não, deveria ser eu, e aí não haver aquela luta, então, para evitar isso, a dinastia rejeitada tinha que ser eliminada. E ele então faz uma proposta. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas, se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que você me levaria a seu pai? Então aí Davi chega para ele e relembra dessa aliança que foi feita. E agora, nesse caso específico, ele diz, olha, se eu realmente sou culpado, você... O que Davi está colocando ali? Entre o tribunal de Saul e o tribunal de Jonatas, qual é o que apelar para a realidade? O da paralaxe cognitiva ou esse que realmente está no eixo da realidade? Jonatas está no eixo da realidade. Saul está no eixo afastado da realidade, uma construção da loucura. Né? Então, qual dos dois tribunais daria um veredito mais justo? O de Saul ou de Jonatas? Hein? De Jonatas, com certeza. É exatamente o que Davi apela. Davi aqui simplesmente está apelando. Davi está apelando. Mas se eu sou culpado, mate-me você mesmo. Se você encontrou culpa em mim, mate-me você mesmo. Eu prefiro morrer. Se eu sou culpado, prefiro morrer pela sua espada do que pela espada do seu pai. Tá? Então, Jonatas disse, nada disso. O que você vai ver aqui? Qual é a expressão que vai ser usada? Hein? Halilá. Halilá. É a expressão que vai ser usada aqui. Vayomer Yonatan. Halilá. Halilá. Aqui está com acento.
marcando a sílaba tônica, lá não estava por causa do Ló. Aqui então, no caso, Halila Lar. Ou seja, que isso nunca aconteça com você. Você nem pense nisso. Nada disso. E aí ele vai fazer a justificativa. Se eu, de algum modo, soubesse que o meu pai está determinado a trazer este mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Não o avisaria? Vou ensinar português para esse pessoal. Você não deve entrar. Se é pronome, não deve entrar, né? Ele está substituindo pronome reto, no caso reto aqui, nesse caso. Então, não o avisaria, que aí vai haver o não é partícula que vai atrair aqui, o não o avisaria. Então, Davi perguntou: quem irá me avisar se por acaso seu pai lhe responder asperamente? Quem irá me avisar? Aqui no verso 9, você observa bem? Você observa bem aqui, no versículo 9, que mais uma vez você tem a construção. Im e a doa é o infinitivo absoluto. E dar, que é o cal imperfeito. Mais uma vez. Vai traduzido por certamente sabe, ou saberá. No caso aqui, se de algum modo, se eu soubesse por certo, se eu soubesse por certo que meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, porventura, acha que eu não o avisaria? Então aqui novamente a construção aqui repetitiva nesse texto aqui, olha, em vários versículos acontecendo essa mesma construção. O infinitivo seguido ou de um cal ou de um imperfeito yictol, um futuro ou de um passado. E aí com o objetivo de ênfase. Daí você aqui, ó, for certain, aqui exatamente por certo. Se eu soubesse, if I know, aqui tem um if ou im, se eu soubesse, se eu tivesse certeza disso, se eu soubesse, tomasse conhecimento, porventura não ia te avisar? Por acaso não ia te avisar? Então Davi perguntou: quem irá me avisar se por acaso o seu pai lhe responder asperamente? Venha, Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. Observe bem aqui como é que é importante quando se coloca aqui o travessão, dando voz à personagem, como é que facilita na hora da leitura do texto. Venha, vamos ao campo. E eles foram. O texto fica muito bem diagramado, muito bem dividido. Jonatas disse a Davi, agora vai dar voz a Jonatas: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai, verso 13, se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não o avisar e não o deixar ir embora. Agora ele coloca aqui, não o deixar, não o avisar, porque não faz o certo anteriormente, né? Você tem que ter uma revisão estilística para poder melhorar a versão. Eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. Aqui, esse tem estado aqui, não está bom. Por que não está bom? O Senhor tem estado com o pai dele? Não. Então, aqui, você vê aqui o verbo aqui, vamos ver aqui na NVI se ele não pecou nessa tradução, versículo 3. Como? Esteve com meu pai. Você está vendo o que eu estou tentando trazer para vocês? Você, na hora de ler o texto, vocês procurar, né, perceber esses detalhes. Estou dando um modo de leitura, né, como se faz a leitura, como você deve fazer uma leitura de um texto, nas traduções, para você ter essa percepção.
E quando você compara versões, é importante que você saiba, ainda que você não saiba, né, a língua original, tá, no caso específico, com profundidade, mas pelo menos você tem aqui uma noção. Né? Você tem uma noção. Bem, como tem estado, tá certo a tradução? Deus tem estado com Saul? Não. Então a tradução aqui, aí você vai ver qual foi o mais feliz. A NVI, perfeita. E a corrigida, que é a nossa versão que é sempre básica. Corrigida. Corrigida sempre vai na mosca. Praticamente sempre vai na mosca. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Observou bem? Como foi com meu pai. Tá? Então isso é muito importante. Tá? É muito importante. Ok? Próxima pergunta. O que Jonatas fez com que Davi jurasse a ele, e o que ele disse que no outro dia seria, e onde Davi deveria estar e como deveria estar seu lugar. Versículos 20, capítulo 20, versículos 14 ao 18. 14 ao 18. Vamos lá. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Observa bem aqui, o que ele está reportando aqui? Exatamente, uma dinastia substituída por outra. Então a anterior tem que ser eliminada. Vamos fazer um voto aqui, vamos fazer uma aliança diante do Senhor para que a minha descendência não seja exterminada. Porque eu certamente sei, né, que você vai ser rei. Então eu usa de misericórdia para comigo. Fechado? Fechada a aliança. Tá? Então é exatamente o que ele vai reportar aqui. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente. Tá? Ou seja, posso passar, posso ir embora, mas cuida dos meus. Toma conta dos meus. Tá? Isso é muito importante. Esse pacto que é feito aqui é feito com alguém que tem realmente uma sensibilidade. Isso é muito importante para nós, porque a gente ouve muitas histórias aí de líderes que foram uma bênção em igrejas locais e tiveram ministérios grandiosos e no final de tudo, quando eles morreram, a família ficou totalmente abandonada e jogada aos leões. Né? E alguns desses líderes não tiveram nenhum cuidado de fazer um INSS, de ter uma condição de dar uma proteção à viúva, no caso específico, os filhos, que às vezes até eram pequenos. Aí a gente ouve nós ouvimos cada história aí que eu vou te dizer, as igrejas fizeram uma atrocidade com essas famílias. Tá? Então, quando nós percebemos isso que está aqui, isso é uma forma de trabalho que Jonatas está fazendo com Davi, né, baseado no que ele vê que é o espírito de Davi, que está na ligação com o Senhor. Porque quem é invocado aqui? O Senhor. Está trazendo o Senhor. E o Senhor é justo, o Senhor é benevolente, o Senhor é misericordioso. Tá? Então, nenhuma injustiça que ele está invocando aqui seja feita com a minha casa. Né? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência, eternamente. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Olha a convicção de Jonatas. Isso aí é certo. O Senhor está com vontade diretiva, com soberania colocada e não vai ter jeito. Todos os seus inimigos, inclusive meu pai, vai sair do teu caminho. Mas quando você assumir o poder, não usa de crueldade comigo e com a minha família. Tá? Usa de beneficência, usa de benevolência. Tá? E isso é algo que é muito importante na nossa vida. Às vezes há pessoas que passam pelo nosso caminho e às vezes essas pessoas vão embora e nós, em relação aos descendentes,
A gente não é tão benevolente e beneficente como poderíamos ser. Tá? De certa forma, vocês observam bem aqui, olha como é que a história, ela caminha no eixo de Deus, e você vê que quando nós beneficiamos o pastor Roberto Brito, né, com aquele carro, o que acontece? A esposa dele é filha de um vaso que foi muito usado por Deus para abençoar a nossa vida. Então a bênção que ele está recebendo e a esposa dele está recebendo, você observa bem que tem uma plantação lá atrás. Um vaso de Deus que foi muito, orientou muito a nossa trajetória. É uma forma de usar de beneficência, benevolência em memória do que foi esse vaso. Estão percebendo o que eu estou dizendo? Percebe? Ou seja, são coisas que estão plantadas. A igreja de Filadélfia está aqui. Mas lembram que Deus usou esse vaso e disse: quero a minha eleita plantada naquele lugar? Lembram? Então, em memória, olha a coisa acontecendo para vocês pegarem o fio da meada, pegarem por que as coisas estão acontecendo. Porque, percebem bem? Então, é esse elo que eu gostaria que vocês tivessem e tenham, tá? Percebam a história desse jeito que Jonatas está apresentando aqui. Para que hoje a gente não seja injusto com pessoas que outrora os seus antecessores, seus pais, né, foram uma bênção no nosso caminho, na nossa vida, e hoje a gente, né, nem lembra do que eles foram. Não, que não seja assim. Então, que a gente possa, né, ter essa visão, né, que Jonatas está colocando aqui em Davi, que tenhamos aliança com aqueles que foram abençoadores da nossa vida. Isso é muito importante. Então aí é exatamente o que ele disse: olha, a minha casa aqui, nesse caso específico, que você use de beneficência com a minha casa. Você vai ver que isso lá na frente, no segundo livro de Samuel, vai acontecer. Davi lembra do pacto, da aliança, e vai fazer exatamente isso. Tá? Essa história é muito linda, gente, é muito linda, e nos ensina a viver. Isso aí nos ensina a viver. Né? Isso é muito, mas muito importante. E quando a gente vive a vida dentro desse nível aí, nós vivemos de modo que agradamos muito mais ao nosso Deus. Né? Então hoje, quando eu tenho um amigo lá que sempre está vendo a nossa casa lá na posse, né, o Alexandre, o pastor Alexandre, ele chega: pastor, faz esse favor para mim e tal. Sempre lembro das diversas vezes em que o pai dele abriu mão de muita coisa para poder colocar comida na minha mesa, para poder trocar o meu carro. Percebe? Quantas vezes aconteceu isso? Então, agora, né, quando a gente faz essas coisas, pastor, não precisava, não. Eu estou lembrando em memória do pastor Valdir Carvalho. Entendeu? Quando tem pessoas que perdem isso, e aí a vida não é tão boa quanto poderia ser. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Tá, então guarda bem essa lição, que isso é muito importante. Tá? É muito importante. Nós não nos esquecermos, né, das pessoas que passaram no nosso caminho e nos abençoaram. Né, para que a gente possa depois, elas indo embora, retribuir. É o que Jonatas está fazendo aqui com Davi. Percebeu, pastor Vanilson? Como é que é importante? Então, são plantas que foram plantadas, sementes que foram colocadas no solo, que vai brotar depois. É o pão lançado sobre as águas que depois vão florescer. Tá? E quando a gente vive isso, a gente vive na justiça prática de Jó. Né? Na justiça prática de Jó. Eu amo aquele capítulo 30, 31, né, de Jó, que fala como ser justo na prática. A igreja hoje fala muito em justificação em Cristo Jesus, que Jesus veio para nos justificar. E não sabe o que é ser justo. Não sabe o que é praticar a justiça. Então, Jó ali dá um exemplo, né, de como praticar a justiça. É exatamente o que eu estou tentando transmitir para vocês, para que seja a nossa vida. Para que cada dia a gente possa realmente não apenas viver nesse status de justificado, mas sermos pessoas justas. Procurarmos fazer o que é justo, praticar a justiça,
A benevolência e a beneficência. Lembra? O que o Senhor Deus exige de ti, senão que ames a beneficência, mas o quê? Pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. É a síntese que Deus exigiu de Israel. 3 coisas só: pratiques a justiça, seja justo e não injusto. Ames a beneficência, a benevolência. Isso aí é um trabalho que tem que ser feito com o próximo. Ser justo e ser benevolente. Ser justo é você dar o que o próximo, você dá na medida que você julga que está correto. Ser benevolente, ser beneficente, ser misericordioso é exatamente o contrário. Você dá até o que a pessoa não merece, do ponto de vista de que você não tem aquela dívida e, na realidade, acaba tendo. Pela lei de Jesus, é fazer o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então, numa certa circunstância, se eu vivesse isso, o que eu gostaria que fosse feito? Gostaria que fosse feito isso. Então, faça. Tá dando para entender? Tá? Então, isso aqui é muito importante. Assim, fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Tá? Então, observe bem que invoca que o Senhor, ele traz o Senhor para o centro da questão. Aí se torna algo muito mais sério. É uma aliança muito mais séria. De alguém que poderia estar lutando contra Davi para preservar uma posição que, mantida a dinastia de Saul, seria dele. Entretanto, ele abre mão para que o projeto de Deus não o tenha como um obstáculo, mas ao mesmo tempo ele salvaguarda por uma aliança a sua família, a sua descendência. É bonito isso, né? E Jonatas o fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava com todo o amor da sua alma. Isso aí é amar o próximo como a si mesmo. Né? Ou seja, se ele estivesse nessa condição de Davi, de ele ser o próximo rei, ele gostaria que Davi fizesse assim com ele. Amar o próximo como a si mesmo. Ela falou lá. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, o que eu desejaria para mim, o que eu desejo para mim, o que eu quero para mim, eu tenho de fazer ao meu próximo. Quem é o meu próximo? Vai ser aquela. Quem é meu próximo? A tentativa de escapulir, né, do doutor da lei. Quem é o meu próximo? Como se não soubesse. Mas levou-lhe uma lição que antes dele não perguntasse. Foi o samaritano que foi ser o próximo. Não foi o sacerdote, nem o levita. Nem a classe deles, doutores lá da lei. Foi o samaritano, para dar aula para eles. É fantástico Jesus, né? Mas vamos aqui. Até o verso 18. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no lugar, pois o teu assento se achará vazio. Vamos logo à próxima pergunta. Pergunta de número 5. Onde Davi ficaria no fim de 3 dias? O que Jonatas atiraria para o mar? E o que ele diria ao moço? E o que seria como sinal contra ou a favor de Davi? Agora é aquele quadro assim, que eles criam uma circunstância, uma estratégia, para que ele não avisasse a Davi diretamente, porque ele estaria usando um rapaz que não poderia saber nada daquilo. Senão poderia ser um traidor e levar lá para Saul. Ainda tinham aqueles que sempre trabalhavam a favor do rei. Estou a favor do rei. Né? Estou do lado do rei. Aí tudo que está, né, na periferia era praticamente eliminado. 19 a 23. Querem falar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? É importante. Ou querem que acabe logo essa lição? Vocês estão pensando na barriga, não, né? Não. Então, tranquilo. Um cafezinho ali embaixo, tal, tranquilo. Vocês estão na bênção. E ausentando-te tu 3 dias
desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. Pedra de Ezel. Fica até hoje sem localização. Aí, ele veio Pedra de Ezel, N-A-A. N-A-A. Pedra de Ezel. Tá? E o que ele vai fazer lá? Eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atira ao alvo. Então, você fica lá, 3 flechas. 3 flechas. Mas, veja bem como é que ele vai fazer. Eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. A distribuição aqui do texto. Ele vai usar aqui aspas. Né? Eis que mandarei o moço, lhe direi: vá, procure as flechas. Então, o que ele diz? Vá, procure as flechas. Aí vai. Se eu disser ao moço, o que ele vai? Discurso direto. Olha, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz, e não há o que temer. Porém, se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão mais para lá de você. Então, eu tinha que guardar essa expressão. Tá? Vai embora, porque o Senhor manda que você vá. Ó, sai fora que a espada de Saul está no teu encalço. Né? A espada de Saul, a lança de Saul, o homem da lança está querendo a tua cabeça. Quanto àquilo de que eu e você falamos, este o Senhor é nossa testemunha para sempre. Sabe bem? Traz sempre Deus aqui para testemunha. Não sabe do futuro, o que vai acontecer? Próxima pergunta, a pergunta de número 6. Então viram a estratégia que foi elaborada. Tá? Aí agora, o que Saul observou e o que ele perguntou a Jonatas no segundo dia, o que Jonatas lhe disse e o que o rei Saul lançou contra Jonatas. E o homem da lança, hein? Perigoso ficar perto dele. Perigoso. Vamos lá. Do 24 ao 33. 24 ao 33. Então Davi se escondeu no campo, e, sendo festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o seu costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. O lugar estava desocupado. Aqui são um versículo. Qual o significado de Abner? Avner no hebraico. Qual o significado? Yehonatan. Qual o significado? Presente de Deus. O verbo dar. Agora, Av e Ner. Ner está acesa. Av, pai. Pai da luz. Avner. Todos os nomes em hebraico, geralmente, quando os pais colocavam, tinham um significado específico. Tá? Por alguma circunstância, como aquele caso dos patriarcas, cada um teve por causa de uma circunstância específica. Aí você tem a etiologia etimológica que dá o sentido, a causa, porque a pessoa se chama daquele jeito.
ou o lugar, porque se chama daquele jeito específico, né? E os nomes também geralmente têm esses sentidos. Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava, deve ter acontecido alguma coisa com ele, ele está cerimonialmente impuro. Aí vem, está cerimonialmente impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho, por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem, nem hoje? Você observa que ele não gosta nem de chamar o nome de Davi. Por que o filho de Jessé, né? Por que esse indivíduo, né? Quando eu uso indivíduo, né? A mesma coisa esse filho de Jessé, né? Já sabe que ele não está de bom humor, não. Por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu encarecidamente, aí vocês aqui vão ver a mesma construção. Ó. Nish'ol, Nish'al. Infinitivo, absoluto, Nifal, seguido do Nifal catal perfeito. Terceira pessoa masculina singular. Então ele insistentemente, né? Lembra que essa expressão foi usada antes lá atrás, né? Ele me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade e um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Saul fica irado com Jonatas. Então, olha a reação, aí vem agora começa já a esquizofrenia, entra aí, vem a bipolaridade, e vamos lá, a reação. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse, seu filho de mulher vadia e rebelde. Xingou, hein? Viu que não tem palavrão na Bíblia? Tem. Aqui é um deles, né? Esse, quando ele chama aqui, Ben Navat. Esse Ben Navat aqui, hein? O que foi? Eu estou trazendo por linguagem de hoje. Não traz, não. Ele coloca aqui numa nota bem escondidinha aqui, ó. Son of... escondidinho aqui, ó. É. Mas aí ele preferiu aqui seu filho de mulher vadia e rebelde, né? Já sabe qual é o palavrão, né? Que ele já xingou aqui. Você acha que eu não sei que você elegeu ou escolheu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Hein? Salvo que na hora que o trem chega nele, né? Salvo que na hora que o espírito ruim pergunta ele. Não tem jeito. Aí ele falou. Mas depois vai falar diante do juiz assim, não fui eu nunca falaria isso, nunca faria isso. Você não. Você não, mas aquilo que entrou em você, aquilo em que você se tornou, como nós falamos aqui a princípio, né? É a paralaxe cognitiva, vai lá para o eixo da loucura, do domínio da loucura. Aí ele fica o ódio se apodera dele. Ele disse, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará seu reino. Tentando ainda convencer Jonatas. Você tem que vir ao meu favor. Porque eu estou lutando por você. Né? Para você ser o rei quando eu partir. Mas Jonatas sabia que isso não era a vontade diretiva, e vai entrar no eixo dessa vontade aí, que não seria também nem aprovativa, mas permissiva. Não, ele fica no eixo da vontade diretiva. Não, Deus já falou que Davi será rei. E eu já fechei o contrato com ele, já estou com a aliança, está tudo certinho, tudo em paz. Quando ele assumir o reino, se eu puder ser um dos seus comandantes,
ou um dos seus militares, eu estarei satisfeito. O que Saul deveria fazer, né? Mas Deus não deu a ele essa graça, não. Ao contrário. E aí então ele diz: pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então, aí vem, tentando tirar da paralaxe cognitiva. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Essas perguntas, para quem está realmente determinado a fazer uma coisa, elas soam como uma ofensa. Não é, Luciano? Está querendo matar Davi, já explicou por quê. Ele ainda vai perguntar: mas aí, qual deveria ser a causa real para que Davi morresse? Se ele cometesse algum crime. Um julgamento justo iria ferir. Davi cometeu esse crime e por isso ele tem de morrer. Mas não, ele é uma ameaça à minha dinastia. E a você, ele é uma ameaça a você. Porque se ele for rei, acabou. E nós vamos tudo para o espaço. Tentando convencê-lo. Quando Jonatas faz essa pergunta para tentar tirá-lo dessa paralaxe cognitiva e trazer para o eixo da realidade, analisa Davi, veja o que ele fez, por que ele deve morrer, o que ele fez. Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas. Aí Jonatas passa aquela lança assim e o negócio estava feio. O papai ficou doido. Não, agora nem a milha está poupando. Agora o negócio está feio. Com isso, Jonatas entendeu que de fato seu pai já havia decidido matar Davi. Tô doido. Jonatas viu que o homem está bravo mesmo, está perigoso. Próxima pergunta. O que Jonatas escondeu pelo gesto de seu pai, ou melhor, o que Jonatas entendeu pelo gesto de seu pai, o que ele atirou para o lado de Davi e o que ele disse ao moço que só ele e Davi entenderam. Então aí aquele concerto que eles fizeram ali, aquela estratégia que eles elaboraram, era a hora de executar. Versículos 34 ao 39, Davi iria ler pela fala de Jonatas e entender exatamente o que estava se passando. Versículo 34 ao 39. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado, ou maltratado, ou queria ter matado, mas não conseguiu. Ia matar até o filho, porque está do lado do inimigo dele. O inimigo, como é que é? O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então, se ele é amigo do inimigo dele, então ele passou a ser inimigo do pai. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo, no tempo combinado com Davi, e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz: corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele, aí a senha: a flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: vamos, depressa, não fique aí parado, corra. É aqui o imperativo. Os imperativos aqui são muito interessantes aqui, no versículo 38. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então era a senha. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse, vou logo aqui
fechar a última pergunta. Quais foram os gestos de Davi para com Jonatas na hora da despedida? O que ambos fizeram e o que Davi fez mais e o que Jonatas lhe disse? Então são várias perguntas juntas. Vamos a elas. Os versículos 40 ao 43, que encerram a nossa lição e nos liberam para o churrasco. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá, leva-as para a cidade. Davi, obviamente, já estava lá no lugar, já entendeu pela fala de Jonatas, já entendeu o que estava acontecendo, já viu que não tinha jeito de ele voltar lá, porque senão seria morto. Tá? O moralista disse: não, Davi não poderia ter mentido, Davi teria que ter ido lá e encarado Saul. Ele não encarou o gigante? Né? Mas não faz sentido. Então, observem bem que aqui é um caso delicado em que ele não é inimigo de Saul. Saul é seu inimigo, mas ele não é o inimigo de Saul. Saul o ameaça, mas ele não pode ser uma ameaça a Saul. Que situação difícil, hein? Situação. Não é por falta... Inclusive, vocês vão ver que não vai ser nem por falta de oportunidade. Tá? Mas, nesse caso específico, Davi tem de passar as suas provas quietinho, calado e confiando em Deus e deixando o Senhor conduzir as circunstâncias. Ele não pode dar um ponto final à sua prova, porque senão estraga tudo. Ele tem que se submeter à vontade de Deus, deixar que a prova aconteça e seja guiado até que ele saia aprovado. Tá? Leia isso lá em Tiago. Né? Tiago fala a respeito disso. Tá? E diz aqui, então, quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes diante de Jonatas. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Olha a amizade que eles tinham. E beijar era uma coisa muito comum no Oriente. Você vê lá no livro de Gênesis, lá que acontece, isso era muito comum. E Davi, porém, chorou muito mais, né? Obviamente. Então Jonatas disse a Davi: o pacto está feito, a aliança está feita, vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. Então aqui a aliança está fechada. Ele sabe muito bem que Deus vai eliminar, já profetizou isso ali anteriormente, vai eliminar todos os inimigos de Davi, mas tem a hora de Deus. Tem o momento de Deus. Que, se Davi pudesse encurtar, todo mundo, né, quando chega uma prova, dá vontade de encurtar, né? Todo mundo é assim, você não é assim, não, nessa área. Maria Antônia. Vontade de encurtar a prova? Todos nós temos essa tendência de querer encurtar a prova, né? Aliás, nem passar por ela, de preferência. Né? Eu me lembro que uma vez, quando terminei o meu contrato no INSS, terminou meu plano de saúde, o David ficou doente. Aí deu água no pulmão lá, água na pleura, não sei, deu um problema no pulmão. Aí fui no hospital ali perto de casa, na posse, era na posse que a gente morava, chega ali, o hospital pediu um dinheirão de calção para poder internado. Falei, puxa, acabei de perder o plano de saúde e agora vem a prova. Aí, por fim, fomos em Paracambi, e depois, no final, conseguimos uma internação lá em Vassouras. Aí conseguimos uma internação lá em Vassouras, aí, né, estamos lá, e David, né, internado lá, e aí eu liguei para a irmã Zeli, pastor Cristóvão, para a irmã Zeli, começamos a conversar. A irmã Zeli, tranquilo. Não, pastor, fica tranquilo, que isso é só uma provinha. Uma provinha. Para a estrutura dela, né, musculatura espiritual dela, isso é só uma provinha. Para mim, é o fim do mundo. Não é? Por quê? Porque eu acabei de sair do emprego amando de Deus, né, e perdi um plano de saúde que agora, nesse momento, me serviria muito. E, no entanto, Deus espera eu perder o plano de saúde para poder me colocar nessa prova. Aí ela, não, pastor, fica tranquilo que isso é só uma provinha. Né? E foi só uma provinha mesmo, porque o Senhor passou conosco e nos deu vitória. O David está aí com saúde até hoje. Né?
Depois a Maria Antônia conta os detalhes, né, de como ela saiu da clínica, tem tudo lá, né? Passou uma série de experiências lá. Ela não conta isso, mas é importante, depois ela conta esses detalhes. Tá? Foi muito importante. Mas é aquilo, né? Todos nós, se pudéssemos, cortaríamos as provas e eliminaríamos as provas, mas Deus decide nos colocar na prova exatamente quando a prova realmente é prova. Né? Porque se a prova não fosse prova, aí tudo fácil, seria mais fácil passar na prova. Né? Mas aí quando peço demissão, aí vai, não tem mais plano de saúde e vem a enfermidade. E aí? Tem que confiar em Deus. Deus está me pegando. Não, é só uma provinha. E de fato foi só uma provinha mesmo que passou, Deus nos deu vitória e o nome do Senhor foi glorificado. Nós passamos na prova. Vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora. E Jonatas voltou para a cidade. Voltou para a área de risco. Né? Ele estava lá o homem da lança. Saul é o homem da lança. Tem que tomar cuidado com o homem da lança, porque realmente é perigoso. Ele está com paralaxe cognitivo, aí o alvo dele é matar Davi. E essa história vai prosseguir, tá? Essa história vai prosseguir, mas hoje nós vimos muitas coisas importantes. Espero que vocês tenham assimilado as diversas lições que aprendemos aqui e o modo como Deus trabalha, né? E ter uma amizade assim é muito importante. Ter uma amizade, né, que nos une, que a nossa amizade seja essa amizade pactual. Não é uma amizade qualquer, não, uma amizade interesseira, não, é uma amizade pactual, em que é um por todos, todos por um, né? Vocês sabem, né? Um por todos e todos por um. Não é de Murici, não. Deus cuida de todos e cada um cuida de si, não. Não é? É nós estarmos com essa aí. É do Três Mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Don Quixote, de La Mancha. Então, que Deus nos abençoe. E vamos ao nosso almoço e guardem todas essas lições no coração. E cuidado com a espada de Saul, né? שמואל א', פרק כ'. ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יהונתן. מה עשיתי? מה עווני ומה חטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי? ויאמר לו, חלילה, לא תמות. הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני. ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת. וישבע עוד דוד, ויאמר, ידוע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר, אל ידע זאת יהונתן פן יעצב. ואולם חי אדוני וחי נפשך, כי חפשה ביני ובין המוות. ויאמר יהונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? ויאמר דוד אל יהונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב אשב עם המלך לאכול. ושילחתני, ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר, טוב, שלום לעבדך, ואם חרו יחרה לו, דע כי חלתה הרעה מאמו. ועשית חסד על עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך. ואם יש בי אבון, המיתני אתה, ועד אביך, למה זה תביאני? ויאמר יהונתן, חלילה לך, כי אם ידוע עדה כי חלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך, ולא אותה אגיד לך? ויאמר דוד אל יהונתן, מי יגיד לי, או מה יענך אביך קשה? ויאמר יהונתן אל דוד, לך ונצא השדה. ויצאו שניהם השדה. ויאמר יהונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי אחקור את אבי, כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך, וגליתי את אוזניך? כה יעשה אדוני ליהונתן וכה יוסיף, כי ייטיב אל אבי את הרעה עליך, וגליתי את אוזניך, ושילחתיך והלכת לשלום, ויהי אדוני עמך, כאשר היה עם אבי.
ולא אם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני, ולא אמות. ולא תחריט את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא בהחריט אדוני את אויבי דוד, איש מעל פני האדמה. ויכרות יהונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש ונפקדת, כי ייפקד מושבך, ושילשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל. ואני 3 החיצים צידה אורה, לשלח לי למטרה. והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם אמור אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, ככן ובבואה. כי שלום לך, ואין דבר, חי אדוני. ואם כה אומר לאלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי שילחך אדוני. והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני ביני ובינך עד עולם. ויסתר דוד בשדה. ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר. ויקום יהונתן, וישב אבנר מצד שאול. ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא. כי אמר, מקרה הוא, בלתי טהור הוא, כי לא טהור. ויהי ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד. ויאמר שאול אל יהונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? ויען יהונתן את שאול. נשאל דוד מעמדי עד בית לחם. ויאמר, שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר. והוא ציווה לי, אחי, ועתה, אם מצאתי חן בעיניך, ימלתה נא, ואראה את אחי. על כן לא בא אל שולחן המלך. ויחר אף שאול ביהונתן, ויאמר לו, בן נאוות המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי? לבושתך ולבושת ערוות אמך, כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיכון אתה ומלכותך. ועתה שלח וקח אותו אלי, כי בן מוות הוא. ויען יהונתן את שאול אביו, ויאמר אליו, למה יומת? מה עשה? ויתל שאול את החנית עליו להכותו, וידע יהונתן כי חלה היא מעם אביו להמית את דוד. ויקום יהונתן מעם השולחן בוחרי אף, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד, כי החלימו אביו. ויהי בבוקר, ויצא יהונתן השדה למועד דוד, ונער קטון עמו. ויאמר לנערו, רוץ, מצא נא את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ, והוא ירה החצי להעבירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן. ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר, הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יהונתן אחרי הנער. מהרה, חושה, אל תעמוד. וילקט נער יהונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך, הווה העיר. הנער בא, ודוד קם מאצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו 3 פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו, אנחנו, בשם אדוני לאמור. אדוני יהיה ביני ובינך, ובין זרעי ובין זרעך, עד עולם. ויקום וילך, ויהונתן בא העיר.